perfeita, e ela vem a ser uma demonstração de perfeição. Lembro que o pastor Sonival, em uma das palavras que ele ministrava, ele disse o seguinte: reconhecer a dificuldade em pastorear, ande comigo, levante comigo, visite comigo, prepare a mensagem comigo e esteja andando, fazendo as visitas comigo. Mas eu quero transformar em uma análise aquela família que nós imaginamos, é a família perfeita ao nosso olhar. Se nós andarmos com ela, perceberemos que esta família, ela apresenta as suas imperfeições. Essa família apresenta, em algum momento, algo que demonstra a fragilidade humana. Não existe filho que em um dia da sua vida não tem uma raiz lá de raiva de uma das ações do seu pai e da sua mãe. Não existe um pai que em algum momento também não ficou lá chateado com alguma atitude de seus filhos. Mas nós iremos compreender que estas ações, elas demonstram que muitas das vezes o que é imperfeito, ele ainda está em nós. E enquanto nós estivermos aqui, nós não alcançaremos a perfeição. Mas a Bíblia descreve que existe uma esperança para a igreja que está em Cristo. E quando nós estivermos em Cristo, nós alcançaremos a perfeição. Mas, se não há famílias perfeitas, mas existem famílias felizes, famílias alegres, famílias que sorriem, famílias que cantam, famílias que brincam, famílias que choram juntamente. Existem famílias que têm o seu tempo, o seu momento de andarem juntos e até mesmo desfrutar de momentos ímpar que está relacionado apenas àquela família. Aquele momento do esposo, da esposa, dos pais e filhos, dos irmãos entre si. Existem momentos que nós, ao olharmos para o passado, iremos compreender como eles foram tão valiosos para nós. Nesses dias, virei para minha esposa e falei: estou com saudade de correr na chuva, de brincar na chuva, de lembrar aquele período da infância. E quando foi ontem, lá na casa do meu sogro, chegou o momento de fazer aquela caminhada. Aí o meu sogro virou: a chuva ela vai vir. Eu falei: ela deu vir daquele lado e passar direto. Acho que não vem não. Mas quando cheguei ao terceiro quilômetro, começou a chuva, e naquele momento eu lembrei: hoje concretiza. Hoje eu irei correr na chuva. Aquele período de criança que brincava, corria, que para nós não valia nada no momento. Passa o tempo, nós voltamos às memórias e às lembranças. Imaginemos, na área rural, lá no campo, junto com os primos, brincando. Alguns que tiveram a experiência de brincar no riacho, outras experiências tantas. Não sei se meu pai e minha mãe irão lembrar, quando o Eugênio ia dormir lá em casa com ele, e os cachos de banana comiam e jogavam a casca debaixo da cama. Tempo de criança, tempo que nós não esquecemos. Quando passa, nós lembramos. Tempos de briga, de sorriso, mas que alimenta a nossa alma de emoção. Família, ela não é perfeita, mas família, ela é feliz. Família, ela pode sobrar. Quem sabe você está vivenciando um tempo de estar triste em sua família, de lamentar em sua família, mas devemos tomar uma decisão e sorrir em família, alegrar em família. Temos atitudes coerentes na nossa família para assim vivermos o melhor de Deus para a nossa casa. Segunda coisa importante sobre a família, que a família é a primeira instituição que Deus estabelece, que Deus cria, que Deus firma sobre a terra. A igreja, ela tem uma importância para Deus. Israel tem uma grande importância para Deus. Mas Israel foi atacado pelo inimigo. Deus faz promessa para Israel. Israel escolhe não servir a Jesus. A igreja é uma instituição firmada pelo Senhor, que também não é perfeita, que também não apresenta a sua perfeição enquanto aqui estiver na terra. Mas a família, ela é a primeira
condição firmada lá antes do pecado. Veio o pecado e um dos grandes objetivos de Satanás era destruir a família, era acabar com a família. Imagine aquele sentimento que vem do filho contra o pai que quer trazer uma separação, de um irmão para o outro que quer abalir ou destruir naquele instante a unidade da irmandade. Tudo isso é um propósito inimigo para que a nossa família ela seja destruída, ela acabe. Mas quando a família foi criada por Deus, viu o pecado não teve poder de destruir a família. O pecado não teve poder de destruir o lar, a casa que Deus estabeleceu. Até os dias de hoje, nós observamos que famílias, elas vivenciam ataques e mais ataques. Mas quando nós olhamos, Deus tem uma promessa para a nossa família. E nós temos uma responsabilidade fundamental para garantir a segurança em nossa casa, a segurança em nossa família. Olhando para o aspecto familiar, nós iremos definir então o que é família. É junção de pessoas que inicia com dois diferentes para surgir os semelhantes. Que junção de diferentes são esses? Nós iremos observar lá o auxiliar Joel, em seu meio cultural, criado pelos seus pais, João Lima, e pela sua mãe Valdez. Aí do outro lado nós temos Cleis, criado pelos seus pais, os elementos culturais diferentes, mas é a junção dos diferentes, e aí depois o surgimento da semelhança. Nessa descrição perceberemos, surgem os filhos, nascem os filhos e demonstram a semelhança à existência. Se a família era uma composição dos diferentes, de elementos culturais diferentes, o pai, a mãe, ao se formarem, ao terem um filho, nós iremos para uma descrição hebraica que traz para nós. Quando olhamos para o pai, lá no hebraico, ele descreve quer dizer lá, mas repete duas palavras hebraicas. Quando olhamos para elas, elas se juntam para dizer: existe um boi, existe uma força, existe uma autoridade. Mas existe uma casa. Quem é o pai? A força da casa. Quem é o pai? A autoridade da casa. Do outro lado nós temos a mãe Cunha, duas palavrinhas também hebraicas, que vai trazer aquele olhar. Nós temos a casa, mas nós temos uma água sobre a casa. A casa com água indica a cola. Ela se junta e ela garante a unidade. Qual é o papel da mãe na casa? Ela cola, ela traz a união, ela traz a junção na família. Mas quando olhamos o pai, o ar, a mãe, nós iremos notar que surge o filho. E o filho traz para nós um olhar de bem. Bem seria, na composição da língua nossa portuguesa, poderia ser o bem, mas quando olhamos lá para o hebraico, traz o olhar. Se existe uma alegria na casa, chama-se o filho. Se existe uma honra na casa, chama-se o filho. Nós constantemente falamos: quem é o filho? É a alegria da casa. É o motivo do sorrir da casa. É o motivo de nós encontrarmos virtude e ânimo em nossa casa. O filho nos faz sorrir, o filho nos faz alegrar. A família, então, uma composição dos diferentes que soma e surge a igualdade. A família, ela é estabelecida por Deus, criada pelo Senhor, para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Ela foi criada antes do pecado. O pecado ele veio para abolir a família, mas Deus estabeleceu planos e propósitos para o lar. Deus tem planos, Deus tem propósito para a minha e para a sua família. E esse propósito de Deus para concretizar precisa ter o estabelecimento da autoridade da casa, da união da casa e da honra, a alegria da casa. Se nós tivermos autoridade na casa, união na casa, a alegria surgirá e o nome de Deus ele será glorificado em nossa casa. Olhamos ainda para o tema desse 18º encontro da família. Família, tempo de florescer. Quando olhamos, há um comparativo lá em Jeremias,
isso, o texto é escolhido por nós, ele nos faz ter uma compreensão que o homem é bem-aventurado quando ele confia no Senhor e quando ele espera no Senhor. O homem, ele é comparado a uma árvore. Nós temos matemática comparando a família a uma árvore. Se a família ela traz o aspecto de comparação, a árvore em si ela tem 3 elementos fundamentais: as suas folhas, o seu caule e a sua raiz. Entre esses 3 elementos demonstra um olhar de dependência direta para aquilo que é externo e a sua responsabilidade para o que é interno. As folhas da árvore, ela tem uma missão de desenvolver o que é chamado de fotossíntese. Ela distribui oxigênio e ela absorve o gás carbônico. É uma missão das folhas. Ela libera o que nós chamamos de água para a atmosfera. É um processo chamado de evapotranspiração. Ela também transpira. É uma função de responsabilidade, mas é também uma dependência do gás carbônico para que ocorra a sua ação em distribuir o gás oxigênio. Mas o caule ele traz o olhar de sustento, de resistência, de força, de manutenção. Do outro lado, as raízes, com sua capacidade de a profundidades estabelecer a segurança da árvore e retirar todos os nutrientes necessários. A árvore em si ela tem uma função para os seres humanos, mas ela tem uma responsabilidade direta em beneficiar sociedades, mas ela tem uma dependência daquilo que está externo. Vocês têm observado como está limpa a vegetação da nossa região e como são diferentes as tonalidades existentes de cada vegetal, de cada planta. A tonalidade do verde ele demonstra uma grande primazia da essência de Deus operar na natureza. Agora observa algo que é importante: você molha uma planta, você cuida da planta. O evangelista Natan, ele descreveu no domingo sobre os cuidados que muitas das vezes algumas plantas elas não necessitam, e quanto mais nós cuidamos, muitas das vezes elas não dão os frutos necessários. Mas quando você molha, você cuida, ela pode até dar fruto, ela pode até ficar verde, mas quando vem a chuva, nós notamos como é diferente. Mas por que isso acontece? Primeiro, nós iremos olhar para algo importante. Nós estamos vivenciando o tempo da chuva. E aí eu volto para Elias, eu volto para Ana. Existem lugares que ele tem em maior concentração na atmosfera. E esse gás ele chama-se nitrogênio. Mas nós, quando olhamos para a dependência do oxigênio, nós pensamos o gás que é mais tem na atmosfera é o oxigênio, não é o oxigênio. Lázaro, se fosse o oxigênio, o mundo não existiria, porque é um gás inflamável. Ele acaba aquecendo e possibilitando as chamas. Mas o oxigênio, o nitrogênio, ele traz a estabilidade. E o nitrogênio ele é encontrado no solo. O nitrogênio ele é importante para o desenvolvimento das plantas. Agora imagine só, naquele momento que prepara para a chuva, vem aquele relâmpago, e uma das funções do relâmpago é trazer o nitrogênio que está lá na atmosfera, nas partes mais altas, para o solo. Da mesma forma, a chuva ela tem a missão de trazer nutrientes e ela se perde na água no curso dos rios. Em outras palavras, o que vem de cima é bênção para a natureza. O que vem do céu é bênção para nós, é bênção para as famílias. Daí, Deus, quando abençoou o povo de Israel, lá do céu, Ele manda o maná. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. O que vem do céu é bênção de Deus para as nossas vidas. O que vem do céu abençoa a natureza, fortalece as raízes, dá nutrição à vegetação. Mas quando nós comparamos a família tem responsabilidade, mas a família tem dependência. E a minha família depende de Deus. A sua família depende de
sem Deus? O que será do nosso lar sem a presença de Deus? Por isso que o nosso lar deverá ter um altar de adoração ao Senhor. Em nosso lar, nós deveremos dar um tempo para glorificar e bendizer o nome de Deus. Mas glorificar a Deus em família. Exaltar o nome de Deus em família. E nós, quando reunimos, nós estamos dizendo: Deus, se eu tenho um emprego, dependo de Ti. Se alimento chega na minha casa, dependo de Ti. Se eu estou bem com saúde, dependo de Ti. Se a minha família está em harmonia, dependo de Ti. Nós aprendemos nesse comparativo: a nossa família depende de Deus. E quando nós dependemos de Deus, prepare, porque a nossa família irá triunfar em tempos difíceis. Em tempo que a crise vem, mas a sua família está em Cristo Jesus, porque ela depende do Senhor Jesus Cristo. E a dependência de Cristo nos ensina: a fraqueza é nossa, mas a força é de Deus. A dependência de Deus nos ensina: nós somos limitados, mas Deus, Ele é ilimitado. A dependência de Deus nos ensina: eu não posso, mas Deus, Ele pode. E o salmista vai nos ensinar de qual maneira que nós podemos em Deus. Ele é aquele que abre o ventre da que é sério e faz habitar em família. Nós vamos observar que a dependência de Deus, lembrando e compreendendo Isaac, Deus estabelece lá e casamento para os nossos filhos. E quando Rebeca viu Isaac, ela se alegrou, porque a promessa de Deus estava estabelecida em sua família. Dependência de Deus é olhar para Jó quando perde os seus 10 filhos, mas ele lembra de algo bem interessante: eu sei que o meu Redentor, Ele ainda vive, e Ele há de vir sobre mim, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Dependência de Deus é saber que o melhor de Deus ainda está para sobre mim e acontecer sobre a nossa casa. Dependência de Deus em períodos, em tempos difíceis. E aí, olhamos para a palavra tempo, no tempo. Salomão escreve: há tempos distintos. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há vários tipos de tempo. E a família também vivencia tempos. Tempos distintos, tempos difíceis. Mas voltemos aos significados de pai. Nós estamos vivendo um tempo que o pai não é mais autoridade na sua casa. E estamos vivendo um tempo que a mãe não é mais a unidade da sua casa. Estamos vivendo um tempo que filhos não são mais motivo de alegria em sua casa. Olhem bem os tipos de tempos que nós estamos vivenciando. Algo interessante para um filho. E esses dias, há uns 5 meses, Guilherme virou para mim e disse: pai, o senhor não é tão grande, o senhor parece estar ficando pequeno. Cada um de nós, quando pequeno, olhava para os nossos pais. Ninguém é mais forte que os outros. Ninguém. Olhávamos para os nossos pais, o músculo, a bravura. Olhava para outros: não, ninguém é forte igual meu pai. Mas quando nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que não é tão grande como era, não é tão forte como era. E sem falar de mudanças físicas do nosso corpo, né? A idade dos mais velhos dá para andar com igual bonita, a idade até hoje está subindo. Mas vai mudando. Nosso físico, ele vai alterando. Ele vai alterando. Mas não quer dizer perder a autoridade do pai. Não quer dizer perder a autoridade, a força de seu pai. Não quer dizer que nós não devemos ter o respeito. Mas estamos vivendo dias que o pai não é mais aquela força que une a família, que sustenta a família, que protege a família, que guarda a família.
Quando você olha para o Pai, é aquele olhar, a segurança está ali. O provimento, ele está ali. Olhar para o Pai é saber que o Pai ele vai cuidar. Ele vai tirar dele para dar para os filhos. Aí lembro-me, meu pai quando chegava na casa dos parentes, alguém falava, tem refeição, quer beber, tomar um café? Ele só se tiver para levar para os meus filhos. O pai sempre vai pensar lá nos filhos, dar aos filhos. Eu lembro de um outro personagem, evangelista Natan, ele trabalhando em uma panificadora, a mais renomada da cidade. Na hora do almoço, aí na hora de colocar o bife, aí ele não colocava. E os colegas, não vai comer carne? Ele não. Porque eu não tenho condição de comer carne todos os dias, então eu não quero acostumar. Mas eu olhava os pais. Quando ele está em algum lugar, ele bate e lembra dos filhos, cuidar, zelar dos filhos. O que o filho tem para comer nessa hora? Pai, é segurança. Pai, é proteção. Pai, é aquele olhar de zelar e cuidar do filho. Mas estamos vivendo um tempo que os pais, muitos pais, eles estão deixando de ser autoridades. A mãe, ela não é mais a união, ela passa a ser o símbolo da separação, da insegurança no lar, da instabilidade nas famílias, sendo que as mães elas devem unir o lar. O filho cuida das crianças, quando ele passa os seus problemas, quem é a primeira pessoa que ele corre para falar? Ele vai lá e corre para a mãe e fala para a mãe. Ele corre e expressa a sua angústia para a mãe. A mãe vai ter o papel de comunicar ao pai e passar para o pai o que o filho está sofrendo e enfrentando. Nós estamos vivendo tempos em que a autoridade não existe para com os pais, a união não existe para com as mães. E o pior de tudo, estamos vivendo tempos em que filhos não é motivo de alegria. Quando os pais, até mesmo em nosso cenário cristão, têm falado, já entreguei para Deus. Deus está na mão dele. Deus sabe o que fazer. O que indica, não ter mais expectativa no filho, não ter mais esperança no filho, cansou e o filho não é mais motivo de alegria. Tempos em que nós como família estamos vivendo. Mas voltemos lá em Jó, capítulo 42. Jó ele faz uma oração pelos seus amigos. Deus ele age e muda o cativeiro de Jó. Há famílias que precisam viver uma mudança de cativeiro. E nós como família cristã, salva em Cristo, devemos termos a responsabilidade de influenciar famílias a serem abençoadas. Que pessoas venham olhar para a sua família, que não encontre perfeição, mas que encontre alegria e encontre o Senhor Jesus Cristo. E que elas venham buscar em seu lar a paz para viverem também em segurança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Família, ela tem que viver um momento de restauração e restituição. E a nossa família cristã, ela é base para que o melhor de Deus venha acontecer em muitos lares. Você tem um papel fundamental de trazer para os demais lares a bênção e a segurança da parte de Deus. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de frutificar para glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. E aí o tema ele foca, tempo de florescer. Jeremias ele fala, bem-aventurado, feliz é o que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Senhor é a palavra utilizada para definir Deus como amoroso, como misericordioso, como aquele que age com bondade, como aquele que age trazendo benevolência a nós e aos nossos corações. Observemos então dois elementos fundamentais para florescer: confiar em Deus. Dois elementos fundamentais para florescer:
porque nós estamos esperando em Deus. Confiar em Deus é saber que Deus irá agir em seu tempo. Esperar em Deus é saber Deus irá agir em seu tempo. Confiança e esperança interliga para nos fazer entender: Deus ele não poderá ser esquecido das nossas vidas. Deus ele não poderá estar longe do nosso dia a dia. Deus ele não poderá estar distante de nossos pensamentos. Mas Deus ele deverá estar presente em cada momento da nossa vida. Estando dirigindo a van, não, Deus está presente contigo. Estando lá na farmácia Sônia, Deus está presente contigo. Estando lá fazendo a segurança São Félix do Coribe, Deus está presente contigo. Ou seja, onde nós estivermos, Deus ele está presente com as nossas vidas. O que estivermos fazendo, Deus ele está direcionando as nossas vidas. Confiar e esperar interliga. Deus ele deverá estar presente em nossas vidas. Amados, quando as coisas estão boas, quando nós temos em fartura, alguns esquecem de Deus. Quando as coisas começam a faltar, alguns começam a lembrar de Deus. Quando tiver em quantidade em sua mesa, em sua casa, lembre, é Deus te abençoando. Quando estiver faltando, lembre, Deus está cuidando de você. Davi ele vai escrever e cantar ao Senhor. Ele passa pela face da vida, chega à juventude, mas ele nunca viu um justo mendigar no pão, um justo pedir ajuda, chorar pedindo pão. Mas por que Davi ele traz isso? Porque Deus cuida. Quando está faltando, Deus vai lá e envia na sua mesa, na sua casa. Nós poderemos passar tempos difíceis, mas família, é tempo de confiar, é tempo de esperar em Deus. Deus está na direção de todas as coisas. E quando nós confiamos e esperamos em Deus, o melhor de Deus há de vir sobre as nossas vidas. E vamos florescer para que o nome de Deus ele seja glorificado em nosso lado. Florescer de qual maneira? Florescer tendo filhos. Florescer de qual maneira? Florescer tendo netos. Florescer de qual maneira? Estabelecendo raízes, estabelecendo nomes, estabelecendo lugares, e o nome de Deus sendo glorificado em sua vida. Florescer espiritualmente, florescer de maneira emocional, florescer de maneira física, mas esse é o tempo das nossas famílias florescerem na presença do Senhor Jesus Cristo. E lembre, se há tempos difíceis, filhos que não são motivos de alegria, vai chegar o tempo de cantar, e os filhos voltarão a alegrar os nossos lares e a dar motivo para as nossas famílias. Voltará-se o tempo dos pais serem autoridades em nossos lares e as mães serem união em nossa casa, porque o tempo de Deus florescer em nossos lares chega para a honra e para a glória do nome dele. Não desista do seu lar, não desista da sua casa, porque esse é o tempo de florescer. Coloquemos de pé e nós estaremos orando no fechamento desta semana. E eu peço a você, fique com a sua